Graça e paz a todos, amados irmãos e irmãs. Eu vim aqui trazer para vocês uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 16. Uma passagem da qual nós podemos extrair grandes e preciosas lições para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ora, irmãos, a Bíblia nos fala que o Senhor fez uma promessa a Abraão, de que ele seria pai de multidões. E Abraão, como já estava com a idade avançada, e a sua esposa Sarai também estava com a idade avançada, inclusive a Bíblia nos diz que Sarai já tinha cessado os costumes das mulheres, ou seja, Sarai já tinha entrado na menopausa e ela não menstruava mais como as mulheres. E por isso ela não podia gerar filhos. Mas quando Deus faz uma promessa para nós, não importa o que a sentença do médico ou da ciência determinou. Se Deus falou, está falado. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. Até o nosso DNA tem a assinatura do Criador. E então, Sara, vendo que já estava com a sua idade muito avançada, ela não colocou fé. Ela não acreditou naquela promessa de Deus. Então, ela tentou dar um jeitinho, tentou acertar as coisas. Mas as coisas começaram a sair fora do controle. Sara então deu a ideia a Abraão de que ele se deitasse com a sua serva Agar. Agar era serva de Sara. E então Abraão se deitou com Agar, e Agar engravidou. Porém, Sara, quando viu que Agar estava grávida, começou a sentir um certo despeito por Agar e passou a desprezar Agar e a humilhar Agar. E Agar, não suportando aquela situação de humilhação, porque ninguém aguenta ser humilhado, ninguém aguenta ser ultrajado, ninguém aguenta viver um relacionamento de toxicidade em que o outro quer se sobrepor a você, quer te subjugar. Agar então foge para o deserto. E lá no deserto, o anjo do Senhor visita Agar e ordena a ela que retorne e que se humilhe para a sua senhora, que é Sara. E o anjo do Senhor traz a ela também uma promessa feita pelo nosso glorioso Senhor,
de que ela deveria dar o nome do seu filho de Ismael e que faria da semente dela, ou seja, a descendência dela, uma grande nação, que o filho dela também seria pai de multidões. E assim se cumpriu na história e tem se cumprido. O que essa passagem nos traz como lição? É de que nós devemos sempre confiar na promessa que Deus nos faz. Mesmo que as circunstâncias, o cenário, possa dizer o contrário, possa tentar incutir em nossa mente de que aquela promessa não tem como ser cumprida, de que aquela promessa pode se mostrar absurda diante das circunstâncias do nosso cenário, nós devemos repelir esse tipo de pensamento. Devemos crer que o Senhor vai cumprir no tempo dele, porque quando nós tentamos dar um jeitinho, irmãos, nós criamos um grande problema. E assim foi Sara. Sara criou um grande problema não só para a sua vida, mas para toda a história da humanidade, quando ela teve a ideia de fazer com que Agar se deitasse com o seu esposo. E por outro lado, Agar, que era serva de Sara, ela não tinha como dizer não, ela não tinha como se opor a isso. Agar foi premida pela circunstância a aceitar aquela ordenança da sua patroa, da sua superior. E Agar, quando não suportou mais aquela humilhação, ela fugiu para o deserto. Mas veja que mesmo do deserto, o Senhor não se esqueceu de Agar. O Senhor viu todo o sofrimento, viu toda a situação de Agar e mandou que o anjo fosse falar com ela. E disse mais para que ela voltasse e se humilhasse. Irmãos, aqui o Senhor está nos ensinando que muitas vezes nas nossas vidas nós temos que nos submeter à situação de humilhação, à situação de jugo, porque ainda não era o tempo do Senhor tirar Agar daquele lugar, daquele cenário, e portanto ela deveria suportar aquela situação. E assim Agar retornou para aquele lugar e ela teve ali o seu filho. E só muito tempo depois é que ela chegou o tempo em que ela deveria se apartar da vida de Abraão e da vida de Sarai e seguir um novo caminho com o seu filho Ismael, porque era propósito do Senhor de que Agar seguisse o seu caminho com Ismael, para que se cumprisse o propósito de Deus, o propósito que o Senhor tinha na vida de Ismael. E assim aconteceu. Por isso que nós devemos vigiar, irmãos. Vigia, porque muitas vezes no momento de aflição, às vezes no momento de dúvidas ou de incerteza sobre a confiabilidade que nós devemos ter no Senhor, o inimigo encontra uma brecha para plantar na nossa cabeça que aquela promessa que Deus nos fez não vai se cumprir e que nós sim devemos dar o nosso jeitinho, usar dos nossos meios para tentar realizar do nosso modo, do nosso jeito. Só que isso é muito perigoso. Então a mensagem para nós nesta passagem é que devemos vigiar sobre aquilo que nós intentamos fazer para dar uma ajudinha ao Senhor. Deus não precisa de ajuda para cumprir a promessa na minha e na sua vida. Portanto, você vigie. Se Deus lhe prometeu, confie. Não importa qual está sendo a luta, a dificuldade. Não importa, não olhe para as circunstâncias. Simplesmente confie no propósito e na promessa que Deus fez para a sua vida. E nunca se esqueça que Deus jamais se esquece dos humilhados. Assim como ele não se esqueceu de Agar, que estava ali debaixo de um jugo, debaixo da humilhação, que Sara estava ali impondo a Agar.
e por conta da própria ideia de Sara, porque foi Sara que teve a ideia de que Agar se deitasse com Abraão. E depois a própria Sara não aguentou as consequências da sua escolha. Assim devemos sermos nós também. Devemos vigiar para não fazermos escolhas, tomarmos decisões equivocadas, que depois vai nos trazer consequências com as quais nós não conseguiremos suportar, não conseguiremos lidar. Então, que você medite nessa palavra em Gênesis 16 e que ela possa trazer grandes lições para o seu coração, para a sua vida. E eu gostaria de pedir para os irmãos, se você gostou dessa mensagem, se ela agregou alguma coisa para a sua vida, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem. Vamos levar a mensagem do Senhor para o maior número de pessoas possíveis. Há um grande número de pessoas que necessita muito ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos comportar como as virgens prudentes. Quando víssemos o cumprimento daquilo que nos falou Jesus em Mateus 24, sobre o princípio das dores, e nós temos visto o cumprimento da palavra de Deus, ipsis literis, neste mundo, que nós deveríamos ficarmos atentos, e por isso nós devemos estarmos atentos e devemos propagar a palavra do Senhor para o maior número possível, porque o Senhor tem pressa, é urgente, urge que nós levemos a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possíveis. Então, que vocês me ajudem nessa missão, que vocês me ajudem a cumprir essa obra. Seja você também um atalaia do Senhor. Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.